lá é muito feio, mano. Eu carrego, não recarrego o Dima por aí. Muito bem, galerinha. Todo mundo já conseguiu abrir aí na página 25? Bora, professora. Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos corrigir, né? A tia vai ler novamente aí com vocês esse texto que a tia pediu para vocês fazerem na quarta-feira, né? E a tia vai corrigir com vocês a interpretação dele, tá bom? Esse texto aí é um texto de divulgação científica. Esse tipo de texto, esse gênero textual de divulgação científica, eles são textos publicados em revistas, jornais, livros, pode ser livros impressos ou digitais. E a finalidade desse gênero textual é divulgar o conhecimento científico, ou seja, mostrar, falar de um fato comprovado pela ciência, né? E geralmente o autor ele busca as informações assim da área da ciência que são acessíveis ao público ao que se destina. Por exemplo, se eles forem escrever para um público infanto-juvenil, crianças e jovens, ele vai usar uma linguagem mais fácil para todos entenderem o texto, né? E algumas estratégias são usadas quando eles vão produzir esse texto de divulgação científica. Eles colocam geralmente exemplos, eles citam exemplos para ficar mais fácil para a gente entender o texto. Eles explicam alguns termos técnicos, né? Porque quem não estudou essa área aí não entende alguns termos técnicos, então eles explicam. E também eles tentam usar uma linguagem que aproxima o leitor do texto, tá bom? Então, aí na página 25, vocês fizeram a leitura aí do texto. Por que alguns animais comem pedras? Quem conseguiu descobrir aí no texto por que alguns animais comem pedras? Irineu? Ou ninguém leu o dia que a tia pediu? Fala mais alto, professora. Então vamos lá. O microfone aqui está no máximo. Tá todo mundo ouvindo a tia direitinho? Já sei por quê. Eu tô ouvindo um pouquinho baixo. Talvez. Oi, Murilo. Se caso na próxima videoaula que a gente for fazer e for de matemática, você pode corrigir uma página aqui, porque eu tenho uma página aqui que eu não consegui entender algumas perguntas. Tia, Oi. Tá. As pedras exercem funções úteis dentro do organismo. Isso aí. Alguém leu, né? Que bom. Alguém respondeu. Então, olha só, vamos lá, gente. Vamos refazer aqui a leitura, então, para a gente fazer a correção. Por que alguns animais comem pedras? Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Já os cachorros instintivamente procuram comer certas ervas quando estão sentindo algum mal-estar. Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras. É isso aí. E olha que em vez de fazê-los passar mal, as pedras exercem funções úteis dentro do organismo. As pedras engolidas por certos animais são chamadas gastrólitos, que quer dizer pedras do estômago. É dentro deste órgão que elas ficam armazenadas e ajudam a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos parasitos que as infestam. Além disso, as pedras aliviam a sensação de fome durante longos períodos em que os bichos precisam ficar sem comer. Então, o motivo está aí, ó, a explicação está aí. Crocodilos, pinguins, focas e leões marinhos, entre outros animais aquáticos, estão na lista dos engolidores de pedra. Eles têm em comum o fato de serem excelentes mergulhadores profissionais. É preciso dizer que as pedras não ficam no organismo desses animais para sempre. Eles é que determinam quanto tempo devem ficar controlando a quantidade delas em seu estômago. Claro que isso não é algo pensado pelo bicho. Seu corpo é que dá sinais de desconforto. Então, o animal provoca vômito
expelindo algumas pedras até se sentir bem, ou seja, colocando algumas pedras para fora, né? Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que veem pela frente. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Valem as mais lisinhas e bem arredondadas. Dessa forma, ao serem engolidas, elas não os machucam por dentro. Mais do que uma mania, engolir pedras é uma maneira natural que os animais encontraram para garantir seu bem-estar. O livro dos porquês, de Salvatore Siciliano. Vocês já sabiam disso, gente? Que alguns animais comem pedra? Não. Alguém já tinha lido algum texto de divulgação científica sobre isso? Não. Mas agora sim. É interessante, né? Então, olha aí, o texto de divulgação científica é exatamente para isso aí, para publicar alguns artigos para divulgar o conhecimento na área da ciência, né? Então, de alguns fatos comprovados. Então, vamos lá, já temos uma novidade que a gente não sabia. Número 2, número 1 era para a gente ler o texto, a gente acabou de fazer isso. Número 2, o autor do texto é identificado? Onde esse texto foi publicado? Fala no texto quem é o autor dele? Não, eu não vi não, tio. Não. Eu não vi não. O nome dele é Siciliano. Isso, é Salvatore Siciliano. E onde esse texto foi publicado? São Paulo. Ah, mas em qual livro? Companhia das Letrinhas. Não, o nome da obra, o nome do livro que traz esse texto e essa informação sobre os O animais. livro dos portugueses. Do quê? Porquês. Isso, o livro dos porquês. Então, autor foi identificado? Sim, o nome do autor é o quê? Salvatore Siciliano, porque quando eles colocam a referência lá, eles colocam primeiro o sobrenome, né? É Salvatore Siciliano, e o texto foi publicado o quê? Na obra O Livro dos Porquês. Vou perguntar número 3 de uma vez, aí depois a gente completa ali, tá bom? Releia o título do texto. Qual é o título do texto, gente? Galera, tem alguém? Porque alguns animais comem pedras. Isso. Por que alguns animais comem pedras? Por que esse título está em forma de pergunta? Por que vocês acham que eles colocaram esse título em forma de pergunta? Ô, tia, posso falar? Pode. Ô, tia. Deixa eu falar. Deixa o Murilo falar primeiro. Vai lá, Murilinho. Porque foi uma dúvida tirada pelo próprio autor. Ok, tá valendo. Mais alguém? Eu. Pode falar. Porque eles fizeram em forma de uma pergunta, tia, por causa que eles fizeram a resposta. E embaixo no texto deram a resposta. O texto é uma resposta, isso. Mas, na verdade, lá bem no fundinho, quando a gente faz assim em forma de pergunta, na verdade é para a gente chamar a atenção. Aí, no caso, para chamar a atenção sobre uma curiosidade. Lembra que a tia falou numa outra aula de português? A gente até usou o exemplo assim, de vocês, quando alguém fala, se você, igual Davi aí, Alexandre, que gostam muito de jogar, que a tia até usou o exemplo assim, de Davi chegar e falar assim, Alexandre, você já jogou o jogo tal? Ele fez uma pergunta. Quando ele faz essa pergunta, ele desperta, ele está tentando despertar a atenção do Alexandre para aquele jogo, e despertar a atenção e a curiosidade, tá bom? Então, é isso aí. Lê número 2, então. O nome do autor é Salvatore Siciliano, e o texto foi publicado na obra O Livro dos Porquês. E então, quando eles fizeram uma pergunta para começar o texto, foi para chamar a atenção do leitor para uma curiosidade. Gente, olha só, e realmente aí, quando a Riele falou, realmente o texto responde à pergunta do título, tá? A gente vai chegar nessa parte aí ainda das respostas aí, tá bom? Quando estiverem prontos aí, me avisem, tá bom? Eita ali. Já sobrou 4 lá?
Sabe por quê, galerinha? Quando vocês ligam a câmera, dá para a tia ver quem ainda está fazendo, quem já terminou. Mas com câmera Tia, a minha desligada, tá ligada, tia. sim, você eu tô vendo. Você, Ana Lu. Mas quando não Só liga, vou então ligar vocês minha câmera. aí vocês têm que colocar um joinha aí, um ok, para a tia saber que vocês já terminaram, tá bom? Então, eu vou dizer. Eu acabei, tio. Oi? E deu tá indo. Ok, Murilinho já deu um ok ali, Fabrício também, João, Alexandre, Mariana. Vou ligar a câmera aí. Tá bom. Tem camiseta. Não! Olha o copo. E aí, galerinha, pronto? Todo mundo? Eu dei o meu joinha ali, tia. Eu acabei. Já tinha feito essa página, tia. Ótimo. Era para fazer mesmo, para a gente só corrigir hoje. É. Estava certo aí a página que você fez? As atividades? Ótimo. Ô, Bom tia, dia, Enzo. tia Simone, Oi. Oi. eu já terminei, tá? Ótimo. Podemos seguir então, galerinha? Eu vou ler. Peraí, só Tá. Tá, viu? Nossa, tia. Tô vendo uma pessoa aqui, parece que tá uma estátua, gente. Às vezes a imagem congela, né? Galerinha, a tia vai ler o número 4. Tá. Vou ler todas as alternativas, aí depois vocês me falem qual que é a resposta correta, ok? O texto Por que alguns animais comem pedras tem o objetivo de informar como a alimentação pode causar prejuízo aos animais, divulgar curiosidades sobre a alimentação de alguns animais, descrever como gatos, cães, crocodilos e pinguins comem, explicar como gatos e cachorros se alimentam. Qual é o objetivo aí desse texto que nós lemos? Ô, tia, eu acho que a primeira informar como a alimentação pode causar prejuízo aos animais. As pedras que eles engoliram, elas ajudaram ou elas foram ruins para eles? Ajudaram, tia. Ajudaram, então não causou prejuízo, tá? Quando a gente fala que causa prejuízo, é quando é ruim, quando não deu certo, tá? Ah, então divulgar curiosidades sobre a alimentação de alguns animais? Exatamente. Quando nós falamos, olha o que nós falamos já ali no número 3. Já quando a gente já falou que estava chamando a atenção para uma curiosidade, também já deu a entender isso aí. Que eles escrevem esse texto para quê? Para divulgar. Esse texto especificamente foi escrito para divulgar a curiosidade sobre a alimentação de alguns animais. Por exemplo, no início a tia perguntou, quando a gente acabou de ler o texto, ela perguntou para vocês assim: quem sabia que alguns animais comem pedra? Teve muita gente que falou que não sabia. Então, aí divulgou uma curiosidade sobre a alimentação de Eu alguns. mesmo não sabia, tia, que animais comiam pedras. Pois é, Nojento. então vamos lá. Próxima. Pra mim, que eles comer pedra ia morrer. Mas... Olha só, gente. Número 5. Releia esta afirmativa do primeiro parágrafo. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Lá no início do nosso texto, no nosso primeiro parágrafo. Essa afirmativa é comprovada por 3 exemplos. Escreva-os de forma resumida. Quando falou assim que alguns animais têm hábitos curiosos, quais foram os 3 exemplos que tem aí no texto que realmente comprova que tem alguns animais de hábitos curiosos? Os gatos. Isso. O que os gatos fazem? Miau.
Sem Eles se brincadeira, lambem Murilo. nas noites. Eles miam, tia, eles Sem miam. brincadeira, Murilo e Alexandre, tá? Tia, os gatos Eles se lambem, tia. Não Eles tô se lambem. fazendo nada. Isso, exatamente. A primeira curiosidade que o texto falou é que os gatos se lambem para limpar o pelo Ô, deles. tia, é Eu normal, não tô tia, o fazendo gato nada, dar tia. banho do dono? Segunda coisa, qual foi a segunda afirmação que o texto falou sobre curiosidade animal? Qual outro animal? E ele faz o quê? Os cachorros, quando estão com algum problema, procuram ervas. Isso, os cachorros, eles comem, né, algumas ervas quando eles estão se sentindo mal, para melhorar. E qual foi a terceira coisa, o terceiro exemplo? Peraí, tia, tô escrevendo. A gente já vai escrever, João, pode falar primeiro. Qual foi o terceiro exemplo aí? A terceira curiosidade? Vamos ver aqui a terceira. Ainda está no primeiro parágrafo. Ainda tá? Sim. O cachorro, tia, com hábito de comer Cachorro a ervas? gente já falou. Que come Já? ervas, o gato a gente já falou. Qual é a outra curiosidade que o texto trouxe para nós? Do que o nosso texto está falando, gente? Cachorro come E pedra. alguns animais comem pedras e outros não? Exatamente. Então, as três curiosidades foram essa aí. Todas as três estão no primeiro parágrafo. Gatos se lambem para limpar o pelo, cachorros comem ervas quando estão se sentindo mal e há bichos que comem pedra. As três curiosidades que o primeiro parágrafo trouxe para nós. Ô, tia, não tira não, ainda não terminei. A tia está esperando, tá bom? Eu também não terminei. Vou demorar um pouco na segunda. A tia vai esperar. Ô, tia, dos cachorros, eu coloquei que os cachorros comem ervas ao se sentir mal. Sim, ok, tá correto. Ô, tia, qual o bicho que come pedra? Por causa que não tem o nome do bicho aí que come. Não é no texto que falou? Crocodilo, pinguim, foca, leão marinho. O texto falou. Credo, tia! Que nojo. Como é que... Imaginem se o crocodilo comer uma pessoa, credo. Vai ficar cheio de pedra lá. Ah, mas come também. É, ele come a gente também, né? Com certeza. Eu que não vou chegar perto. Eu não quero nem olhar para um país que tem Ô, crocodilo. tia, tem gente que fica perto de um hipopótamo. Verdade, tem alguns corajosos. Podemos seguir? Sim, Ei, tia, eu tô na 3, peraí. Tá, a tia tá esperando um pouquinho. Eu Então. tô aqui. ó, deu um joinha. 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 Já vi o joinha de Riele. Já sei que João terminou. Alexandre também. Tô vendo aqui que tá colocando ok. Murilinho. E a Ana Luísa ali, que ela parece que ela tá travada ali, internet. Talvez aqui. a conexão Tô dela ótima, sabe como tá ligada. Deixa eu ver o que tá aparecendo você, mãe. Aqui. Lembra do João Felipe André? Vamos lá, galerinha? Podemos? Pode, tia, viu meu joinha? Isso, então vamos lá, Vi. Agora, olha só, gente. Quando nós falamos desses três exemplos aí da questão da letra A. Letra B. Os exemplos dados, esses três exemplos que vocês acabaram de escrever, eles ajudam a comprovar a ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos, eles contradizem a ideia, ou seja, eles dizem o contrário da ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos, ou eles respondem à pergunta presente no título. A primeira, tia. Exatamente, a primeira. Quando a gente falou lá de hábitos curiosos,
Aí, quando ele falou que os gatos se lambem, que os cachorros comem erva e que alguns animais comem pedra, eles Isso eu comprovaram, já sabia, esses tia. exemplos aí comprovaram a Que ideia gato de... se lambendo, tia, eu já sabia. Ah, isso aí é fácil para a gente ver, né? Não, tia, porque tem vezes quando eu vou dormir, a minha gente sobe em cima do meu travesseiro e fica deitada assim na minha cabeça. Ela começa a tomar banho, ela lambe minha cabeça também. Que nojo. Ok, vamos lá. Número A 6. língua áspera. Releia esta outra frase. As pedras engolidas por certos animais são chamadas gastrólitos, que quer dizer pedras no estômago. A frase apresenta o significado de um termo científico. Que termo é esse? Gastrólito. Isso, gastrólitos. Esse gastrólitos é um termo científico. Se eles não explicassem para a gente o significado, seria mais difícil para a gente entender. Então, eles colocaram, ó, gastrólitos, que quer dizer pedras do estômago. Eles já explicaram. Por que esse termo foi explicado, gente? Por que vocês acham que eles explicaram? Tia, eu acho que... Posso falar? Pode. Eu acho que foi explicado, senão você falou bem agora, seria muito mais difícil da gente entender. Mais ou menos alguns cientistas, né, que já são muito experientes na área, eles iam entender o que é, mas a gente não ia entender. Exatamente. E também porque, gente, esse livro aí, esse texto, ele reúne matérias que foram publicadas também na revista Ciência Hoje para Crianças. Então, esse público infanto-juvenil aí, ele precisa de uma explicação. Alguns adultos também não sabem o que é esse gastrólitos. Então, mas como se trata de um livro voltado para o público infanto-juvenil, tem que ter essa explicação aí para entender melhor, tá bom? Então, isso aí, o Alexandre já tinha respondido a letra A, então a letra B é isso que o Riele falou. Tia, a Para letra 7, facilitar, você colocou sem querer a resposta. sem problema não. Porque ontem, lembra que meu computador não estava funcionando algumas teclas? Aí a tia Sim. já fez isso ontem à noite para não passar raiva com esse computador hoje, que amanhã eu vou levar lá para o menino olhar para mim o que é. Então, olha só. Peraí, tia. A letra B é exatamente isso que ele falou, para facilitar a compreensão do texto, para a gente entender melhor o texto, né? Hoje é festa, eu vou precisar dormir cedo, que eu tô feliz. Ô, miséria, vai ficar aqui não? Pronto, Tia, galera? aí, ó, vou dar meu joinha. Pronto. E todo mundo? Tia, eu tô quase na última. Ó, Ô tia, isso era a atividade que você mandou, já era para estar feita, né? aham, isso aí. Essa aí era para aula de português do dia 26. Ana, esse daí é Ana o quê? Ana Luísa, esse daí é Ana e o quê? Vamos lá, galerinha? Olha É do só. BTS, tem A certeza. número 7, vocês já viram aqui, mas vamos falar sobre ela. Olha só. Releia este trecho. Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Qual é a palavra que deixa evidente um diálogo entre o narrador e o leitor? Como a Riele falou aí, a palavra já tinha aparecido. Pensem, é a palavrinha pensem. Olha só, quando eu falo assim, ó, quando eu falo assim, mas não, quando eu estou falando com vocês, mas não pensem que vocês podem fazer isso. Eu estou tornando claro o quê? Que tem um diálogo entre nós dois. Eu estou usando aí o verbo numa forma que dá para entender que nós estamos tendo uma conversa, ok? E qual é o efeito de sentido desse diálogo?
tornar o texto mais atraente para o leitor ou evidenciar um distanciamento entre o texto e o leitor? Atraente, deixa eu tornar mais atraente. Exatamente. Porque quando ele faz em forma de diálogo, parece que ele está conversando com o leitor, aí quando a gente lê um texto que parece que ele está conversando com a gente se sente mais atraído, parece que a gente está fazendo parte daquilo ali, né? Então, a intenção é exatamente essa aí, tornar o texto mais atraente para o leitor, ok? A última questão dessa página é a 8. Já vou ler aqui depois, vou ler aqui para vocês, depois a gente vê ali a resposta. O texto responde à pergunta do título? Riele já falou isso para nós lá no início. O texto responde? Com Sim, ela certeza falou que responde. sim. Justifique sua resposta. O que acontece ali no texto para a gente ver que respondeu a pergunta do título? A gente A tá em pergunta, qual? a gente está na número 8. A pergunta do título é: por que alguns animais comem pedras? Aí vocês falaram que o texto responde essa pergunta. O que acontece aí durante o texto que dá para entender que a pergunta foi respondida? Tia, tem um... Eu achei que é quase no... Aqui eu posso falar? Google, né? Que tem Pode. escrito alguns bichos comem pedras. Ok, pode falar, Murilinho. Porque são tiradas todas as dúvidas que o autor e o leitor têm. Arrasou, muito bem. Mais alguém quer falar a resposta que fez? Então, olha só, é isso mesmo. Quando a gente falou assim, ó, tudo que veio mostrando lá no nosso texto, as informações que vieram no texto, elas explicaram mesmo que alguns animais comem pedra para aliviar a sensação de fome, né? Porque eles vão ficar algum tempo sem comer. Então, isso que Riele falou e que Murilo falou está correto. Sim, porque as informações no texto explicam que alguns animais comem pedra, ok? Ok. Essa última parte aí, gente, é o conceito, né, de texto de divulgação científica. Depois vocês deem uma olhada aí, porque a tia já falou sobre isso no início, antes da gente ler o texto, a tia explicou, falou sobre isso, e depois vocês vão dar mais uma lida aí, tá bom? Todo mundo ok? Não, sim. Vou dar um tia, jogo. Não! Deixa eu portar o pé. Ela tá aqui. Saúde. Deixa eu portar. Eu já fiz essa página inteira. Quem já terminou aí, gente, já pode ir abrindo lá na página 28 de matemática, tá? Matemática? Eu tinha Matemática. as dúvidas que eu fiz depois. Oi? Nada, não deixo. João ainda está fazendo, mais alguém? Também. Ok. Então vamos lá. João? Que é isso, velho? Música do mês. Diz que tá feliz hoje aí, né? É o Murilinho, eu acho. Ele sempre tá feliz por causa que ele sempre canta mais alto que todo mundo, né? Meus amores, olha só. Ontem nós paramos na atividade 4, né? Nós fizemos a letra A da atividade 4, quando nós falamos assim, ó. Em uma lanchonete, o copo de suco custa R$ 6,50. Então, faça uma estimativa do preço pago em cada situação e, em seguida, realize a multiplicação para conferir a sua estimativa. E aí nós falamos que a estimativa é um valor aproximado, né? Por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu acho que aqui nesse local tem umas 90 pessoas. Eu não fui lá e contei uma por uma para saber realmente quantas tem. Eu fiz uma estimativa. Eu acho que 90.
né? Aí, para a gente ter certeza, a gente tem que contar, tem que fazer o cálculo direitinho. Ô, Então, tia, a letra A, oi. eu tinha colocado a minha estimativa, só que ela estava errada. Eu fiz o cálculo e corrigi. Não, a estimativa não é para corrigir, não. A estimativa Não é você não? não, você vai deixar do jeitinho que tá. Por quê? O cálculo é só para você saber depois se você se aproximou da sua estimativa ou não, tá bom? Então não precisa corrigir a estimativa, pode deixar aí, tá? Mas eu fiz o cálculo e depois o resultado. Ah, então você não fez a estimativa. A estimativa a gente faz antes. Por exemplo, olha só. A número 4 fala que o copo de suco custa R$ 6,50. Aí na letra B perguntou assim, quanto custa então 3 copos de suco? Não era para eu fazer a conta de uma vez, era para eu pensar assim, um é R$ 6,50, aí assim, o outro vai ficar em torno aí de R$ 20, mais ou menos, né? Então, Tia, eu coloquei a minha. Pode falar. Tia, a minha estimativa foi bem perto, porque eu tinha feito ela de R$ 50 e foi 52. Ô, tia, então, Na última. qualquer Ok, dúvida. arrasou. Eu vou apagar em Ok, então olha só, na letra B, quem colocou uma estimativa na letra B de 3 copos de suco antes de fazer a conta, gente? Eu não fiz não, tia, eu só fiz assim. Tá, então vamos lá. Então nós vamos ver o resultado da letra B, então. Nós vimos que um copo de suco custa R$ 6,50. A letra B quer saber o preço de 3, então nós vamos multiplicar por 3. Vamos lá, me ajudem na tabuada aí. 3 vezes 0. 0. 10 vezes 5. 15. Sobe 1. 3 vezes 6. 18. Com mais 1 subiu? 19. Ok. 1, 2 casas decimais. 1, 2. Vírgula. Então deu quanto? 3 copos de suco? 19,50. Ok. Quem acertou essa? Ninguém? Eu acertei. Ok. A letra C quer saber o valor de 8 copos de suco. Riele disse que nessa aí a estimativa dela ficou bem próxima, porque ela tinha colocado uma estimativa de R$ 50, não foi, Riele? Sim. Então vamos ver quanto deu. Ó, 6,50 o copo de suco vezes 8 copos. Me ajudem de novo aí, tô gostando da ajuda aí na tabuada, hein? 8 vezes 0. 0. 8 vezes 5. 40. Tem 40. Com 0 sobem 4. 8 vezes 6. 48. Com mais 4 que subiram. 38. 52. Arrasou. 1, 2 casas, 1, 2, vírgula. Então, R$ 52 a letra C. Realmente, Riele, a sua estimativa ficou bem próxima mesmo, tá? Porque você tinha colocado R$ 50. Ok, galerinha? Podemos seguir? Ok, titia. Vamos lá. Muito fácil. Número 5. Sofia. Número 5. A prefeitura de uma cidade disponibiliza bicicletas que podem ser alugadas pelos moradores. Para usar a bicicleta por 10 minutos, a pessoa paga R$ 1,50. Então, olha só, gente. Quantos reais, se ela paga R$ 1,50 por 10 minutos, quantos reais na letra A ela vai pagar por 20 minutos? Ó, 10 minutos, R$ 1,50. 20 minutos vai dar quanto, então? R$3. Exatamente. Só que aí do lado, vocês vão colocar o quê? Olha o que que tem aí no de vocês. Vamos ter que Tem colocar 10 2, né, tia? tem 10 minutos que dá R$ 1,50, né? Tá assim, não é? 10 minutos que dá R$ 1,50. Tia. É. 2, 3. 3 são R$3. É só Então, R$3 olha só. só. O que que vai acontecer? Você vai multiplicar 10 minutos dá R$ 1,50. Se você quer 20 minutos, você quer o dobro. Então, você vai multiplicar por 2. Se você vai multiplicar por 2 e vai dar o quê? 20 minutos. Se você multiplicou o tempo por 2, o valor você também vai multiplicar por 2. 1,50 vezes 2, é isso aí. R$2. R$3.
ok? Ô, tia, tem lugar lá no centro que cobra R$10 para 20 minutos. E a conta, como é que faz? Ah, tá. Aí do lado tem um espaço para você. Se você não conseguiu resolver mentalmente, você vai lá e vai fazer, ó, 1,50 vezes 2, ok? É fácil, tia. Fácil demais. Essa aí a tia vai deixar vocês fazerem sozinha essa conta. Quem não Mas fizer eu for. achei que tinha A gente saldo. já fez, tio. Você não disse que era pra fazer essa página? Sim, a gente está só corrigindo, ok? Agora, olha só. Na próxima, na letra B, É 30 fala o reais, seguinte. eu acho. Vamos ver. A letra B diz o seguinte: eu quero em 10 minutos, eu pago 1,50. E em meia hora? Meia hora? É. 4,50. Isso aí. Meia hora são quantos minutos, galera? Meia hora são 30. 30. Então, se eu estou contando de 10 em 10 minutos, 10, 20, 30. Eu vou multiplicar por 3. Ó, 10 multiplicado por 3, 30. 1,50 multiplicado por 3. 4,50. Da nós, 4,50. Murilinho, aqui é a mesma coisa, tá? Se você quiser fazer o cálculo do lado ali, você vai colocar 1,50 vezes 3, tá bom? Lembrando, galera, que você tem que colocar a resposta, tá? A resposta da letra A. André deve pagar R$100. Resposta da letra B. Vai pagar R$4,50. A letra C, ela diz o seguinte. A letra C não tem esse quadro aqui. A letra C a gente vai montar a nossa multiplicação. Olha só, letra C. E quanto ele vai gastar em 1 hora? Nós já sabemos que 10 minutos, 1,50. 1 hora tem quantos minutos, quinto ano? 60. 60. Se a gente contar de 10 em 10, nós vamos multiplicar por quanto? 60 dividido por 10 dá quanto? 60 dividido por 10, 60 dividido por 10 vai dar 6, isso aí. Então, olha só. Se em 10 minutos eu pago 1,50, 1 hora tem 60 minutos, então eu vou multiplicar por 6. Então, vamos ver quanto que vai dar. 6 vezes 0. 6 vezes 5. 35. 30. 30. Fica o 0 sobre 3. 6 vezes 1. 6 vezes 3. Com mais 3. Com mais 3, 9. Quantos reais, então, ele paga por 1 hora? R$9. R$9. Ô tia, Oi. eu confundi, eu pensei que era um 7 ali. Tá. Eu falei. Então, vamos lá. Número 6. Mas eu falei. Hein? Observem o livro de vocês aí agora para vocês me ajudarem a entender aqui, ó. Ana foi à feira para abastecer o restaurante onde trabalha. Ela comprou 8 quilos de batata, 5 quilos de cebola e 6,5 quilos de tomate. Sabendo que Ana recebeu 38,17 de troco, determine quantos reais ela usou para pagar essa conta. Então, vamos lá. Primeira coisa, ela comprou 8 quilos de batata. Quanto é o quilo da batata? 2,96. Ok, a primeira conta que a gente vai fazer vai ser essa, Ô, 2,96. tia, o cálculo inteiro, tia, deu R$103,25. Será que deu isso? A tia tá falando isso é porque não deu. Ixi, o meu não deu isso não, João. Olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer 8 quilos de batata vezes 2,96, que é o quilo. Depois falou que ela comprou 5 quilos de cebola. Quanto é o quilo de cebola? 2,43. 2,43 vezes 5. Depois falou que ela comprou 6,5 quilos de tomate. Quanto que é o quilo de tomate? R$4. R$4. Olha só, o quinto ano, olha eu falando terceiro ano. O quinto ano, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar o meu número decimal em cima, 6,5 quilos,
e multiplicar por 4. Eu posso arredondar o 4 aí, tirando o que está depois, os 2 centavos aí. A gente só não pode esquecer de colocar no final, tá bom? Tia, esse aí que Ô, você... tia, tem uma ideia do que a gente pode fazer, tia. Ah, A gente soma esses números aí diferentes, depois soma o resultado. Soma ó, todos os isso. Olha resultados. só o que vocês vão fazer então, gente. Nosso tempo acabou aqui, deixa só a tia acabar de explicar isso aqui para vocês, ó. Vocês vão multiplicar os 8 quilos de cebola, os 5 quilos desculpa, os 8 quilos de batata, os 5 quilos de cebola e os 6,5 quilos de tomate. Aqui a tia inverteu aqui, 6,5 quilos vezes 4, aí depois, só que na hora que a gente for fazer a soma total, a gente coloca os zeros dos centavos lá, tá bom? Isso aqui depois a tia vai explicar para vocês na próxima aula, se eu tivesse deixado como estava, como que seria a nossa multiplicação. Bom, Ô, olha tia, só, é pra gente fazer o resto da página? Tia, deu 23. eu vou chegar aí, tá bom? Olha só, depois olha o que vocês vão fazer. Vocês vão ter que somar esses 3 resultados aqui para saber quanto foi a compra dela. Depois que vocês souberem a compra dela, A vocês gente vão... vai lá e faz E aí subir a vocês 58,17. já sabem quanto ela recebeu de troco. Então, vocês vão aí descobrir com qual nota que ela pagou, tá? E outra coisa, a tia pediu para vocês vão continuar fazendo, depois vocês passem a página 30 e a página 31, a gente vai fazer, anotem aí, galerinha, ó. Yeli, presta atenção aqui agora. Anotem aí. A página 30 e a página 31, a gente vai fazer junto, tá? Nós vamos fazer juntos na próxima aula, porque eu quero explicar para vocês a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Agora, a página 32 e a 33, eu quero que vocês façam, mas façam mesmo, para a gente só corrigir na próxima aula, tá bom? Tá, tchau. Um beijo, bom final de semana. Tchau, tia. Tchau. Até segunda. Tchau. Que lindo, Danilo! Que lindo! É a Jolie.